Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para vocês que me assistem. Eu sou o professor Tarcísio Soares, o seu professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Estamos aqui para ministrar para vocês mais uma aula de Direito Administrativo para a resolução de questões para o concurso público do DEPEN. Hoje com um tema importantíssimo para o nosso concurso, que é justamente o tema das licitações. Então vamos começar? Vamos lá pessoal, olha bem, aqui licitações, o nosso tema, tá? E aí a gente começa justamente com os chamados princípios licitatórios. E a nossa primeira questão é exatamente essa aí. Olha só. Ela diz o seguinte, preste atenção pessoal. É uma questão da nossa banca SES, Procurador Municipal de Campo Grande, uma questão de 2019, questão novíssima, tá? Após processo licitatório na modalidade de concorrência, determinada empresa, pessoal, foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública. Por enfrentar, no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra licitada, o que equivale a uma monta de R$250 mil. Por isso, a administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra remanescente. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. Vamos lá. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em nosso processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva no certame. Então, pessoal, vamos lá. Primeira questão, ela está correta, ela trata aí do princípio do julgamento objetivo, mas vamos entender, pessoal, o que é o princípio, vamos lembrar, na verdade, o que é o princípio do julgamento objetivo. Meus queridos e queridas, o princípio do julgamento objetivo significa, pessoal, que os critérios de julgamento de escolha do vencedor da licitação precisam estar previstos de forma objetiva no nosso edital, que em regra é o instrumento convocatório próprio da licitação, em regra, porque claro, existe exceção. Bacana? Então, quando a gente fala do princípio do julgamento objetivo, pessoal, voltando aqui, e eu disse que está correto, ele vai apresentar esses critérios de julgamento do vencedor de licitação de forma objetiva, tá? Prevista no edital do procedimento licitatório. Então, quando a questão ela diz assim, que o princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, perfeito, porque quando eu afasto a discricionariedade, eu vou trazer à baila, pessoal, a vinculação, né, às normas que estão previstas em lei e que precisam ser trazidas no edital de licitação, obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva no certame. Portanto, resposta correta, pessoal. Bem tranquila, né? Essa questão número 1. Vamos para a questão de número 2, pessoal. E a questão de número 2, ela vai trazer para a gente o seguinte. É uma questão, claro, da banca CESP, Técnico Municipal de Controle Interno, né, João Pessoa 2018. Ela vai dizer assim: acerca de licitação e contratos administrativos, julgue o item que se segue, tá? Vamos nessa. Embora a Constituição Federal de 88 preveja que o princípio da obrigatoriedade de licitação tem alcance amplo, os municípios, presta atenção aqui pessoal, os municípios com população inferior a 10 mil habitantes não estão sujeitos a tal princípio licitatório da obrigatoriedade, tá? Tendo os prefeitos dessas localidades o poder discricionário de analisar a conveniência e a oportunidade da realização do certame licitatório. Então, pessoal, resposta correta ou resposta errada? Resposta está errada. Por quê, pessoal? Ó, preste atenção aqui na leitura da questão. Ela diz que o princípio da obrigatoriedade de licitação tem alcance amplo, tá? E os municípios com população inferior a 10 mil habitantes não estão sujeitos a tal princípio. Será, pessoal, que existe, né, municípios com população inferior a 10 mil habitantes previstos aí na lei de licitações? Vamos lá. Pessoal, repara o seguinte, a questão está errada por quê? Porque todos os municípios e estados
eles precisam obedecer o princípio da licitação, ou seja, eles são obrigados a realizar o procedimento licitatório. E não há, pessoal, previsão expressa em lei desses municípios que possuam aí, olha só o que eles dizem, não há previsão em lei desses municípios com população inferior a 10 mil habitantes. Então isso não está previsto em lei. Se não está previsto em lei, pessoal, expressamente, tá? A questão ela está errada, porque, como eu disse a vocês, eles precisam licitar, porque possuem obrigatoriedade, não há facultatividade. Bacana, pessoal? Então, questão 2 é errada, bem tranquila também, essa questão de número 2, uma questão de 2018. Vamos juntos para a questão de número 3. Olha só. Vamos lá. Questão de número 3, a gente já passa para as chamadas modalidades licitatórias, tá? Modalidades licitatórias, questão de número 3. Modalidades licitatórias, pessoal, vamos juntos. Questão 3, Banca CESP, uma questão nossa do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, a Agente Federal de Execução Penal 2015. Ela vai dizer, com relação aos processos licitatórios da administração pública, julgue o item. Os prazos, presta atenção, pessoal, aqui, os prazos de antecedência para divulgação do instrumento convocatório previstos na Lei de Licitações e Contratos, Lei 8666 de 93, qualquer que seja, olha só, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo gestor público, são contados em dias corridos e variam apenas com relação ao número mínimo de dias, conforme o tipo de licitação adotado. Pessoal, será que qualquer modalidade licitatória escolhida pelo agente público, pelo gestor público, os prazos serão contados em dias corridos? Pessoal, a resposta da questão está incorreta, porque, como nós sabemos, nós temos como modalidades licitatórias a concorrência, a tomada de preços, tá? O convite, concurso, leilão e pregão. E essas modalidades licitatórias, pessoal, ambas possuem um intervalo mínimo próprio ao seu procedimento. Como a gente sabe, não existe um intervalo mínimo que norteie toda a licitação, porque o intervalo mínimo ele vai pertencer a cada modalidade licitatória em separado. Lembra comigo que o intervalo mínimo é aquele, pessoal, intervalo que vai da publicação do edital até a data marcada para a abertura das propostas, né, apresentadas pelos licitantes, que estão contidas no envelope de licitação. Tá? Esse é o intervalo mínimo. Lembrar você, pessoal, que o intervalo mínimo da concorrência será de 45 dias inicialmente, e para os outros casos 30 dias, tá certo? Nos casos aí 45 dias, em quais casos, professor? 45 dias nos casos aí, pessoal, de melhor técnica, técnica e preço, 45 dias, e nos demais casos 30 dias. Tomada de preços, nos casos de melhor técnica, técnica e preço, serão aí 30 dias, e nos demais casos 15 dias, tá? Esses dias, professor, são corridos ou são úteis? São corridos. Agora nós temos, pessoal, o detalhe, o convite. O convite, o seu intervalo mínimo, não será contado em dias corridos. Será contado em dias úteis, ou seja, são 5 dias úteis a contar do envio da carta convite pela administração pública a seus licitantes, ou a contar da anexação dessa carta convite no átrio da repartição pelos licitantes. Ou seja, diz a lei o que acontecer por último. Então são 5 dias úteis. Bacana? Já, pessoal, o pregão também, ele terá o seu intervalo mínimo contado em dias úteis. Quantos dias são, professor? São 8 dias úteis contados da publicação do edital. Então, eu tenho duas exceções aqui a saber. O convite são 5 dias úteis, tá? A contar do que acontecer por último. E o pregão são 8 dias úteis a contar da publicação do edital. Então, eu tenho duas exceções à contagem do prazo em dias corridos. Eu já falei para vocês aqui que são dias úteis. Agora, nós temos lá o leilão. O leilão, pessoal, o intervalo mínimo será de 15 dias, tá?
15 dias contados da publicação do edital, são 15 dias corridos, e o concurso, que não se confunde com concurso público, tá? O concurso modalidade licitatória, o seu intervalo mínimo será de 45 dias contados da publicação do edital, que também são dias corridos. Bacana? Então a gente não pode afirmar, pessoal, na questão que os prazos são contados sempre em dias corridos, porque nós temos duas exceções a contar em dias úteis, tá? Voltando aqui para a gente, então os prazos de antecedência para a divulgação do instrumento convocatório previsto na lei de licitações e contratos, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo gestor público, são contados em dias corridos? Não, porque se for convite ou se for pregão, a gente aprendeu que são contados em dias úteis, variando apenas com relação ao número mínimo de dias, né? Não conforme o tipo de licitação adotado. Então, questão 3 errada, bem simples. Se você conhece as modalidades licitatórias, ficou bem tranquilo para você. Então, pessoal, é estudar, né, com ritmo, com foco, principalmente, com motivação e com determinação, que a gente vai lograr isso no final com a aprovação no concurso público do DEPEN. Bacana? Vamos juntos para a questão de número 4, licitações importantes, prestem muita atenção. Vamos nessa, ó. Vamos lá para a questão de número 4. Ela vai dizer assim, ó. A questão 4, pessoal, é uma questão bem tranquila também, tá? Bem tranquila, não tem problema aqui pra gente também não. Beleza? Olha só. Ela diz assim, é uma questão nossa do DEPEN, né? Agente Federal de Execução Penal 2013. Com base na Lei 8666 de 93, julgue o item subsequente. Toda modalidade de licitação, ela deverá ser precedida pelo respectivo edital, que especificará as normas e os procedimentos do respectivo certame. Pessoal, resposta correta ou errada? Será que todas as modalidades licitatórias são precedidas por meio do respectivo edital? Será que não existe nenhuma exceção? Pessoal, a questão está errada justamente porque nós temos uma exceção e vamos saber. Pessoal, é claro que o edital é o instrumento convocatório regra dos procedimentos licitatórios de praticamente todas as modalidades licitatórias, né? Agora, existe uma exceção, que é exatamente a modalidade convite, que é a modalidade mais restrita do procedimento licitatório, onde, como instrumento convocatório, nós teremos a carta convite, tá? E não o edital. Então, pessoal, por isso a questão está errada, a questão bem simples, instrumento convocatório da modalidade licitatória convite é a carta convite e não o edital. Bacana? Questão errada aí, questão de número 4. Vamos para a questão de número 5, pessoal, vamos lá. A questão de número 5, pessoal, ela vai dizer o seguinte. É uma questão CESP, analista administrativo, da Procuradoria PGE Pernambuco, 2019. Tá, pessoal? Questão de número 5 aí. Um órgão público, ele pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário orçado em R$350 mil, tá? O prazo de execução da obra será de 13 meses. Tendo como referência esse caso hipotético, pessoal, olha só, julgue o item a seguir considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia. A modalidade licitatória, convite, ela poderá ser utilizada nesse certame licitatório. Pessoal, resposta errada. Por quê? Por que errada? Observem vocês que o valor orçado está em R$350 mil. Vamos lá? Pessoal, está errado por quê? Porque houve atualização no tocante aos limites de valores licitatórios das modalidades concorrência, tomada de preços e convite, de acordo com a égide do decreto 9.412 de 2018, que trouxe aí, pessoal, para a modalidade licitatória convite, em que novos valores, em que, nos casos dos contratos de obra e serviços de engenharia, o limite de valor para a modalidade licitatória convite será de até R$330 mil. E nos casos de compras de bens e aquisição de serviços, a administração pública poderá utilizar a modalidade convite
até 176 mil reais. Então, pessoal, o caso em tela traz aí um valor orçado de 350 mil reais, que já foge aí às expectativas da modalidade licitatória convite, que é até 330 mil reais nos casos de compra nos casos de obra e serviços de engenharia, perdão, tá? Então, nos casos de obra e serviços de engenharia, até 330 mil reais. Então, o valor de 350 mil, pessoal, né? Já superaria. E nos casos de compra de bens e aquisição de serviços, nós temos aí 176 mil reais. Então, pessoal, nós poderemos fazer aí, no caso em tela, a licitação utilizando modalidade licitatória concorrência ou tomada de preço, mas convite a gente não pode utilizar, porque foge os limites de realização da licitação na modalidade convite, de acordo com o decreto 9.412 de 2018. Bacana, pessoal? Então, questão errada, bem tranquila também pra gente. Vamos partir para a questão de número 6. Vamos lá. Vamos que vamos. Questão de número 6, pessoal, ela também é bem tranquilinha, tá? Vamos embora com a questão de número 6. Olha só, né? Ela diz assim: julgue o item relativo à administração de pessoal e aos processos de compras governamentais no âmbito do setor público. A modalidade de licitação utilizada para a venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados é denominada concurso. Pessoal, questão bem simples. Se você já sabe modalidades licitatórias, você vai acertar de pronto. A questão está errada porque a modalidade licitatória utilizada para a venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados é denominada leilão e não concurso. Professor, tem artigo? Tem sim. Tem sim, pessoal. O artigo é o 20, parágrafo 5º da Lei 8666. Eu vou ler aqui para você com o meu vadimeco. Eu espero que você esteja estudando a nossa aula de resolução de questões também com o seu vadimeco em mãos. Tá, pessoal? O artigo, olha só. O artigo 25, né? Já sei de cor. O 25, já sei que está lá no 25, parágrafo 5º, né? Você vai chegar nesse nível também breve, e ele diz assim, pessoal, o 25, parágrafo 5º, ele vai dizer que leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou produtos olha agora, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstos no artigo 19, a quem oferecer maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Então aqui é a leitura expressa do artigo 20, do artigo 22, parágrafo 5º, artigo 22, parágrafo 5º da Lei 8666. Então não é concurso, é leilão. Professor, já que não é concurso, é leilão e a questão está errada, onde é que está a previsão legal da modalidade licitatória concurso? Está lá, pessoal, no artigo 22, parágrafo 4º, que vai dizer: concurso, modalidade licitatória entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Essa antecedência mínima, pessoal, tá? De 45 dias é exatamente o intervalo mínimo. O intervalo mínimo do concurso são 45 dias contados da publicação do edital, tá? E a do leilão? A do leilão, pessoal, será de 15 dias contados da publicação do edital. Bacana? A questão fala de leilão e não de concurso, por isso a questão 6 está errada. Vamos para a próxima questão de número 7, pessoal. Me acompanha aqui. Vamos lá. Questão de número 7, já vamos falar das fases de licitação, tá? Fases e tipos de licitação. Então, pessoal, é muito importante vocês estarem aí com a letra de lei, porque a gente sempre vai estar lendo aqui. Vamos lá para a questão de número 7. Vamos embora. Pessoal, licitação não é difícil não. Não é mesmo não, tá, pessoal? Apenas tem muitos detalhes, mas não é difícil.
bebendo uma aguinha aqui, pessoal, que a gente precisa sempre, né? Aconselho vocês também, ó, letra de lei, água do lado, para hidratar, né? Um bom material para estudar e resolver muitas questões, como a gente está fazendo aqui. Tá bom, pessoal? Eu estou fazendo isso justamente para auxiliar vocês na preparação. Vamos nessa. Questão 7, vamos lá? Juntos. DEPEN, CESP, questão nossa. Agente Federal de Execução. Com relação aos processos licitatórios da administração pública, julgue o item. Presta atenção, pessoal. A homologação do certame é o ato administrativo pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação, otorgando-lhe a titularidade jurídica do resultado alcançado. Pessoal, certo ou errado, de cara, você já que conhece licitação, você vai dizer assim, ó, professor, está errado. Errado por quê? Vamos lá. Errado, pessoal, porque não é homologação, e sim adjudicação. Adjudicar significa que a administração pública irá, presta atenção aqui agora, ela irá declarar oficialmente o vencedor da licitação. A adjudicação é a declaração oficial do vencedor da licitação pela administração pública e não a homologação. Professor, e homologação significa o quê? Homologação significa que a autoridade máxima do órgão, aquela autoridade que designou uma comissão licitante justamente para reger todo o procedimento licitatório, essa autoridade máxima do órgão que ao final da licitação é que vai homologar ou não o procedimento licitatório. Homologar significa dar, pessoal, dar um registro de que todo o procedimento licitatório anterior, ele é verdadeiro e passou por todo o trâmite legal, tá, da administração pública. Então, se o procedimento licitatório passou por todo o trâmite legal, a administração pública, por meio da autoridade máxima do órgão, poderá efetuar a homologação. Tá bom? É um registro de que exatamente o procedimento licitatório passou por todo o processo regulatório da Lei 8666 de 93. Então, questão, pessoal, aí está errada e não certa. Bacana? Questão 7, bem tranquila. Questão do DEPEN, você resolveria, pessoal, ó, em menos de 1 minuto. Tá? 30 segundos eu dou para você responder essa questão. Questão de número 8. Me acompanhe para a próxima questão agora. Vamos lá. A questão 8, pessoal, ela vai dizer assim pra gente. Olha só. Analista ministerial, questão de 2020, tá? Julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas para a contratação de obras e serviços de engenharia. Olha só que a gente já conversou, né? Cabe às comissões de licitação dos órgãos públicos exigir dos participantes do certame certidão de registro e quitação dos membros da equipe técnica nas respectivas entidades profissionais competentes. Tá, pessoal? Questão 8 é uma questão correta. Por quê, professor? Porque exatamente fala da fase de habilitação da licitação. Tá? Fase de habilitação. E qual é o fundamento, professor, da questão? Aqui, pessoal, eu vou lhe trazer os artigos e a gente vai pegar a nossa lei e vai verificar um por um. Olha só, você vai pegar a sua lei também aí comigo. Já falei da importância de um vadimeco administrativo, ou então de um vadimeco geral, porque você vai acompanhar comigo aqui tanto questões de direito administrativo como questões de direito constitucional. Então é importante você ter o vadimeco aí do lado. Artigo 27, inciso 2º e da Lei 8666 de 93, combinado com o artigo, pessoal, 30, inciso 1º, também da Lei 8666 de 93. A mesma lei, né? A Lei de Licitações 8666 de 93. Então, pessoal, vamos lá para os artigos. Vamos pegar aqui primeiro o 27.2, para depois o 30, inciso 1º, né? O 27, pessoal, vai dizer assim, ó: para habilitação das licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa a. Inciso 2, qualificação técnica. Mas aí vamos para o 30. O 30 vai dizer assim: a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a. Inciso 2, ou perdão, inciso 1º, antes do 2. Inciso 1º, registro ou inscrição na entidade profissional competente. Então você tem que ter registro ou inscrição na entidade profissional competente. E o inciso 2, agora sim,
comprovação de aptidão para desempenho de atividade, pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação, indicação das instalações e aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Então, artigo 27, inciso 2, combinado com o artigo 30, inciso 1 e inciso 2 da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. Agora, professor, lembra para mim o que significa habilitação. Pessoal, essa fase de habilitação significa a fase em que a administração pública vai analisar se os licitantes possuem idoneidade para contratar com ela, a administração pública. E aí a gente sabe que no procedimento licitatório, pessoal, nós temos dois envelopes. Nós temos os envelopes, olha só, dos documentos, tá? Que serão analisados na fase de habilitação, e depois da fase de habilitação, depois de todos os requisitos previstos no artigo 27 da Lei 8666 de 93, é que a administração passa para a fase de classificação, tá? Onde a administração pública irá analisar os envelopes contendo as propostas dos licitantes. Bacana? Então, pessoal, isso é fase de habilitação e os fundamentos a gente já viu aqui em nossa aula. Então, pessoal, preste atenção para não errar questão fácil como essa. Então, tá bom? Questão 8, questão certíssima. Previsão expressa em lei. Bacana? Questão de número 9, lá vamos nós. Me acompanhem, vamos lá. Questão 9, pessoal. Vamos lá. Seguindo sua letra de lei na mão, assim como eu tô com a minha aqui para auxiliar na nossa aula. Pessoal, questão 9 diz assim: questão de 2020 a gente sempre procura trazer as questões mais atuais possíveis, né? 2020, 2019, 2018, né? Claro que muitas questões do DEPEN também foram 2013, né? Então a gente também traz esse mix aí de questões um pouco mais antigas, até para a gente treinar. Vamos lá, julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas. O edital de processo de contratação de obra e serviço de engenharia, ele deve conter, entre outras informações, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, bem como as condições de pagamento, sendo facultado ao agente público divulgar o cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com disponibilidade de recursos financeiros. Professor, certa ou errada, pessoal? Essa você tinha que conhecer a letra de lei, é uma questão errada. Por quê? Olha como eu já sei, claro, porque eu sou professor, mas você precisa ler a letra de lei e que você vai saber que nem eu. Olha só, quando a questão diz assim, ó, o regime de execução e o tipo de licitação, bem como as condições de pagamento, sendo, sublinha aí para mim no seu material, tá, pessoal? Sendo facultado ao agente público. E se você não tiver com material, pessoal, copia aí, se você estiver assistindo aí no YouTube, né? Que a aula está sendo disponibilizada no YouTube. A gente fala o material que já é o costume de aula online, né? Mas como você está assistindo aí, você pode anotar, tá, no seu caderno. Anota esse trecho aí que a gente fala, ó. O regime de execução e o tipo de licitação, bem como as condições de pagamento, sendo facultado ao agente público, divulgar o cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Pessoal, na verdade, não há uma facultatividade, há uma obrigatoriedade do agente público divulgar esse cronograma de desembolso máximo por período, né? Aonde é que está previsto isso? A gente vai para a nossa letra de lei, pessoal. É o artigo 40, caput, inciso 14, a linha B, tá? Da 8666. Pegue a sua lei 8666, que eu vou pegar a minha aqui e a gente vai treinar juntos. Ó, artigo 40, pessoal. Vamos nessa. Artigo 40, inciso, lembra comigo, inciso 14. Inciso 14, a linha B. Olha para cá como tá na letra de lei, pessoal. Olhe para cá. Diz o seguinte, ó, o artigo 40, inciso 14. Condições de pagamento
prevendo, a linha B, cronograma de desembolso máximo por período em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Só que o inciso 13, pessoal, diz assim, ó, limites para pagamento de instalações e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas. Então, pessoal, além do inciso 14, a linha B, acrescentem para mim aí o inciso 13 do artigo 40, que traz a questão da obrigatoriedade, tá? Então, mais uma vez, o inciso 13 do artigo 40 vai dizer: os limites para pagamento de instalações e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separadas demais parcelas, etapas ou tarefas, condições, aí vem o inciso 14, condições de pagamento prevendo, aí vem para a linha B, cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Então, pessoal, não é facultativo, é obrigatório. Questão errada. Professor, aí você pesou a mão, né, nessa questão. Foi uma questão de 2020, pessoal, de analista, tá? Você tinha que conhecer a lei de licitações e saber, né, que ela traz uma obrigatoriedade e não uma facultatividade. Por isso que eu falo, estudar direito administrativo, estudar direito constitucional, estudar qualquer tipo de direito, você tem que ter a letra de lei, tá? Sempre em mãos para você estudar. Porque ou o concurso vai trazer uma questão com letra de lei, ou o concurso vai trazer uma questão doutrinária com caso prático, você precisa saber a lei. Então, pessoal, qual é a sua tarefa? Além de resolver questões, além de você ler uma doutrina resumida, um material bacana, você vai fazer o quê? Você vai, pessoal, sempre tá lendo a Lei 8666 de 93, tá certo? Bacana? Vamos juntos para a questão de número 10, mais uma questão pra gente. Vamos lá. Questão 10 agora, pessoal, um subtema que cai bastante em prova, que é a contratação direta, as hipóteses de contratação direta, dispensa, inexigibilidade e licitação, tá? Importantíssimo aí. Vamos juntos, gosto muito dessa parte. E a questão 10, ela vai trazer o seguinte, olha só, é uma questão nossa do DEPEN, perceba que o DEPEN já gosta aí, né, de contratação direta. A Agente Federal de Execução Penal 2013 vai dizer assim: com base na Lei 8666 de 93, julgue o item subsequente. A contratação de profissional de setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública poderá ser feita com dispensa de prévio procedimento licitatório. Professor, está certo ou errado? Pessoal, a questão está errada. E preste atenção. Por que está errada? Porque, pessoal, quando a gente fala em contratação de profissional de setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, não trata-se de dispensa de licitação, e sim de inexigibilidade de licitação, previsto aonde? No artigo 25, inciso 3 da Lei 8666 de 90. Vamos lá, pessoal, então, ó, vamos entender. Tanto a inexigibilidade como a dispensa são hipóteses de contratação direta pela administração pública. Por quê? Qual é a regra? A regra é que toda vez que a administração pública vai realizar uma contratação por meio da celebração de um contrato administrativo, a administração ela precisa realizar um procedimento licitatório prévio. Todavia, pessoal, existem situações que a administração pública ela irá contratar independentemente de realizar licitação, que é exatamente as hipóteses aí, pessoal, que são exatamente as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25, pessoal, a administração pública ela vai utilizar nas situações em que seja impossível a realização de competição. Então, toda vez que seja inviável a realização de competição, a administração pública ela vai utilizar inexigibilidade de licitação.
Agora, na dispensa, vai haver, contrário à inexigibilidade, vai haver, pessoal, competição, mas a própria lei, ela afasta o procedimento licitatório. Bacana, pessoal? Então, a gente viu aí, de forma resumida, o que vem a ser a inexigibilidade e do que vem a ser a dispensa de licitação. E a questão 10, ela trouxe, não é, a inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, e mais precisamente trouxe a hipótese do artigo 25, inciso 3, que não trata-se de situação de dispensa. Então vamos lá para a nossa letra de lei. Vamos lá. O artigo 25, inciso 3, né, ele vai dizer o seguinte: é inexigível a licitação quando houver inviolabilidade de competição, em especial, olha só o inciso 3, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, 25, inciso 3, traz a resposta da questão inexigibilidade e não dispensa, pessoal. Bacana, questão errada, a questão de número 10. Bem tranquilo, né? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 11. Vamos lá. A questão de número 11, pessoal, ela vai trazer pra gente o seguinte: é uma questão de auditor fiscal da Receita Estadual, Cefaz Alagoas, 2020, mas não é para se preocupar não, que ela é fácil. Olha só, julgue próximo item, tá? Relativo a licitações e contratos administrativos. A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade de licitação. Agora sim, pessoal, agora tá certo, tá? Agora tá certo porque existência de fornecedor exclusivo, sublinha isso aí ou escreve aí no seu caderno, fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese sim de inexigibilidade de licitação. Agora, professor, qual é o artigo? Artigo 25, inciso 1º. Pegue sua lei aí e acompanhe comigo, pessoal. Artigo 25, inciso 1º vai dizer: é inexigível a licitação quando houver inviolabilidade de competição, em especial, inciso 1º, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Aqui é a resposta da questão. Vedada a preferência de marca. Outra coisa importante, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado, fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Bacana, pessoal? Então, artigo 25, inciso 1º, hipótese de inexigibilidade, certa questão 11, sem sombra de dúvida. Beleza? Próxima questão, questão de número 12. Vamos lá. A questão, pessoal, de número 12, ela traz assim pra gente. Olha só. Questão 12, tá? Acerca de dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item que se segue à luz da Lei 8.666 de 93, a nossa Lei de Licitações. No processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição, o que não ocorre com as hipóteses de inexigibilidade que inviabilizam a competição. Perfeita. Já falei até há pouco tempo atrás, questão correta, pessoal. Por quê? Inexigibilidade de licitação, hipótese de contratação direta que inviabiliza a competição. Toda vez que for impossível realizar a competição, a administração utilizará a hipótese de contratação direta e inexigibilidade de licitação. Todavia, pessoal, quando for possível a realização da competição por meio da administração, nessa hipótese de contratação direta, nós teremos a dispensa de licitação e não inexigibilidade. Bacana? Portanto, questão correta, sem sombra de dúvida, bem tranquila a questão. Vamos passar para a próxima, pessoal. Vamos nessa, questão de número 13. Vamos lá. Questão de número 13. A questão de número 13, pessoal, também questão de 2020, só que essa é do analista ministerial do Ministério Público Estadual do Ceará, né, 2020.
É uma questão que eu sempre torci para cair, ela veio cair agora em 2020, né, no concurso de analista ministerial. Olha só, acerca de dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item que se segue à luz da Lei 8666 de 93. Na legislação pertinente, as hipóteses de dispensa são exemplificativas, ao passo que o rol de hipótese de inexigibilidade é taxativo. Pessoal, certo ou errado? Errado. Por quê? Professor, eu estudo tudo. Todo o procedimento licitatório. Tipo de licitação, não é? Fases licitatórias, modalidades licitatórias. Aí a questão vem pedir o rol da contratação direta, da inexigibilidade ou da dispensa. E aí, professor, sinceramente, eu não me lembrei, porque é muita coisa para lembrar. Pessoal, eu não tiro o seu esquecimento, até porque a Lei 8666 é uma lei enorme, né? Então tem vários artigos e você não é computador, nem eu, para você gravar todos os artigos e todas as informações que ele tem. Só que o que a gente pode fazer para minimizar o conhecimento é o seguinte: a gente estudar os pontos da lei de licitações do tema que mais são cobrados em prova, e é o que a gente está fazendo aqui. Então esse rol, pessoal, que envolve tá, a contratação direta, inexigibilidade ou a contratação direta dispensa, é um rol que cai muito em prova. Só que a questão em tela fez uma inversão. No caso da inexigibilidade, o rol não será taxativo. No caso da inexigibilidade, o rol será exemplificativo. Ao passo que, no caso da dispensa, o rol será taxativo e não exemplificativo. A questão ela fez uma troca para lhe levar a erro, mas você não vai errar, porque você está fazendo o curso de questões comigo, seu professor Tarcísio Soares, professor atento nas pegadinhas, atento, pessoal, nas cascas de banana, atento nos bizus para você acertar aquela questão que você achava que sabia, né? Mas na verdade você viu aqui na aula, professor, obrigado aí pelas aulas, porque agora sim eu vou mais tranquilo para a minha avaliação. Pessoal, vamos juntos. É por isso, pessoal, que essas aulas de resolução de questões são importantíssimas para você. Beleza? Vamos lá. Ó, então aí, questão errada porque fez uma inversão aí a banca. Beleza? Questão 2020, você fazia? Claro que sim. Questão fácil. Ó, próxima questão. Só que agora, pessoal, a gente vai tratar na questão 14, tá? De um tema importantíssimo de licitações que está no seu edital do DEPEN, que é o pregão eletrônico, que é o decreto 10.024 de 2019. A questão 14, ela vai dizer assim, e aí agora, pessoal, a gente vai ter que utilizar não da lei 8666 para responder as questões, e sim do decreto, tá? E o meu tá aqui abertinho, tá? Você pode abrir no seu celular, como eu abri aqui o meu no celular, né? Tô com a lei 8666 aberto no Vademeco, o decreto aberto no celular, você pode abrir também no celular e estudar. Bacana? A questão, pessoal, 14, ela diz assim, olha só, é uma questão de 2018, né, acerca da conta única do Tesouro Nacional e das normas de licitação pública, julgue o item subsecutivo. A convocação dos interessados em participar de pregão eletrônico deve ser feita exclusivamente por meio de mecanismos eletrônicos de acesso público. A questão, pessoal, 14, ela está errada, sabe por quê? Porque, claro que eu vou ler a lei, mas eu já vou lhe dar a resposta. Errado por quê? Porque essa convocação dos interessados, pessoal, em participar de pregão eletrônico, ela não deve ser feita exclusivamente por meio de mecanismos eletrônicos. Por que não exclusivamente? Porque ela pode ser feita também por meio da publicação em diário oficial. Então, tanto pode ser feita por meio de publicação em diário oficial, como também, pessoal, em meios ou mecanismos eletrônicos. Bacana? Professor, onde é que está isso pra gente? Agora vamos pro decreto. Artigo 20, pessoal, do decreto, vamos lá, ele diz assim, ó, o artigo 20, eu vou pegar aqui o meu, você pega o seu pra gente acompanhar a aula, né? O artigo 20, ele diz assim, ó,
da publicação do aviso do edital, ó. Artigo 20 do decreto. A fase externa do pregão na forma eletrônica será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital, atenção, artigo 20, no Diário Oficial da União e no sítio ou site eletrônico oficial do órgão, que no caso a questão chama de mecanismo eletrônico, ou da entidade promotora da licitação. Então a resposta da questão 14, pessoal, está errada, tá? E a fundamentação, artigo 20, tá? Do decreto, tá certo? Do nosso decreto 10.024 de 2019. Bacana? Vamos para a nossa próxima questão. Questão aí, pessoal, de número 15. Questão de número 15. Vamos nessa. A questão, pessoal, de número 15, ela vai dizer assim pra gente, é uma questão de 2018, acerca da conta única do Tesouro Nacional e das normas de licitação pública, julgue o item subsecutivo. Ainda do decreto, tá, pessoal? O vencedor de determinado pregão eletrônico que deixar de celebrar o contrato objeto do certame ficará impedido de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo, vamos tirar a setinha aqui, pelo prazo estabelecido na legislação. Pessoal, é uma questão certa e a fundamentação dela está no artigo 49, tá, do decreto 10.024 de 2029. Vamos ler ele aqui, ó, artigo 49 do decreto, vamos lá, 15C, né? Pegue o seu artigo, que eu vou pegar aqui o meu, tá? Pega o seu decreto aí, artigo 49, beleza? O artigo, pessoal, 49 e mais especificamente o inciso 1º vai dizer, ó, que ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado do SICAF pelo prazo de até 5 anos, que a questão traz, ó, pelo prazo estabelecido na legislação, que é esse prazo de 5 anos, prazo, né, de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e nas demais combinações legais, garantindo o direito de ampla defesa ou a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inciso 1º, não assinar o contrato ou a ata de registro de preços. Então, pessoal, quando a questão fala que o vencedor de determinado pregão eletrônico que deixar de celebrar contrato ao objeto do certame ficará impedido de licitar e contratar com a administração pelo prazo estabelecido na legislação, que é um prazo de até 5 anos, ela está falando do artigo 49, caput, combinado com 49, inciso 1º, do decreto 10.024 de 2029, que trata aí do pregão eletrônico, portanto, questão 15, certa. Pessoal, vamos para a próxima questão, questão de número 16. Vamos embora. Questão 16, prof, diz assim, ó, analista administrativo, direito 2014. Questão 16, né? Vamos nessa. A respeito do pregão na forma eletrônica, julgue o item que se segue. Nessa modalidade de licitação são válidos, olha só, são válidos documentos constantes dos arquivos e registros digitais para todos os efeitos legais, exceto para prestação de contas. Certo ou errado? Aí, pessoal, você tem que conhecer o decreto 2024-2019. Mais precisamente, pessoal, a sua fundamentação estará no artigo 8º, parágrafo 1º, porque lá vocês vão encontrar, a gente vai ler agora daqui a pouquinho, né, que são válidos os documentos constantes dos arquivos e registros digitais para todos os efeitos legais, exceto para a prestação de contas? Não. Também para prestação de contas, ou seja, como também para a prestação de contas. Então não existe esse exceto, pessoal. É também para as prestação de contas. Então vamos ler lá o nosso artigo, tá? O nosso artigo aí, 8º, parágrafo 1º. Acompanhe comigo, pessoal, ó. O artigo 8º, parágrafo 1º. Ele vai dizer assim, ó. Tô procurando o meu aqui, tá? Na minha lei, já achei.
O processo relativo ao pregão na forma eletrônica será instruído com os seguintes documentos no mínimo. Aí vem o parágrafo 1º. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos que trata o artigo, constantes de arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. Então, pessoal, a resposta da questão está no artigo 8º, parágrafo 1º do Decreto 10.024/2019. Beleza? Esse exceto aí tá errado, né? Pegadinha, veneno. Se você sabe o decreto, você acertaria a questão. Pessoal, então quer dizer que pro DEPEN, além da Lei 8666 de 93, eu tenho o Decreto 2024/2019, né? Que trata do pregão eletrônico. Perfeito, você tem que saber ele, tá? Tem que ficar lendo ele todos os dias, lendo aí os artigos. Bacana, vamos lá, pessoal, para a questão de número 17. Me acompanha aí, vamos nessa. Questão 17. Ela vai dizer assim pra gente, vamos lá. A respeito do pregão, pessoal, vamos nessa. A respeito do pregão na forma eletrônica, julgue o item que se segue. Os participantes do pregão na forma eletrônica devem ser previamente credenciados perante aí o provedor do sistema eletrônico por meio da atribuição de chave de identificação de senha pessoal intransferível para acesso ao sistema eletrônico. Pessoal, questão 17, certa fundamentação, artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto 10.024/2019, letra expressa de lei. Vamos lá? Artigo 9º, parágrafo 1º. Olha só, o artigo 9º, ele diz assim, que do acesso ao sistema eletrônico, né? Do credenciamento. Aí diz o artigo 9º caput. A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os licitantes que participarem do pregão na forma eletrônica serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. E aí o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: o credenciamento, olha só, o credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição, olha a questão, para atribuição de chave de identificação e de senha pessoal intransferível. Bacana. Letra expressa de lei, artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto 10.024/2019. Então, questão certa, pessoal, tá? Bacana, pessoal. Deve estar pensando assim, professor, letra de lei, né? Letra de lei, exatamente. Então, por isso que eu insisto, ó, leitura da Lei 8666, leitura do decreto também. Pessoal, vamos para a questão 18, que essa foi tranquila, letra de lei. Vamos para a questão 18, pessoal. Vamos lá. Ela diz assim, uma questão de perito criminal. Gosto das questões de perito. Questão da CESP, ano de 2013. Vai dizer assim pra gente, ó. No que se refere às modalidades de licitação, a possibilidade de contratação direta mediante dispensa e inexigibilidade e aos contratos da administração pública, julgue o item que se segue. Para julgamento das propostas de pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor preço ou melhor técnica. Além disso, deverão ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as demais condições definidas no edital. Professor, certo ou errado? Errada a questão, pessoal. Mais uma, pessoal, o pregão, ele pessoal, tá? Questão 18, pregão, ele pode ser, claro, presencial, mas a gente está vendo o pregão eletrônico. E mais uma vez, o Decreto 10.024/2019 trouxe expressamente a resposta da questão no seu artigo 1º, parágrafo 1º, combinado com seu artigo 7º. Vamos lá, pegue aí o seu decreto e veja o artigo 1º, parágrafo 1º, o que é que diz. O primeiro diz, pessoal, olha só, objeto e âmbito de aplicação. Este decreto ele vai regulamentar a licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns. Para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia
e dispõe sobre o uso de dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal. Aí vem o parágrafo 1º dizer: a utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal, direta pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais, é obrigatória. Aí vem agora para o artigo 7º. Combine aí artigo 1º, parágrafo 1º com o artigo 7º. O artigo 7º vai dizer: critério de julgamento das propostas. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser de tal. De novo, pessoal, olha só, artigo 7º. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital. A questão ela diz assim, ó, deverão ser considerados, professor, olha só, aliás, antes disso, lá em cima, para o julgamento das propostas de pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços comuns, ok, no âmbito da União, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor preço, aí vem o artigo 7º, ou melhor técnica, tá errado, ou maior desconto. Olha o detalhe, menor preço e maior desconto, não é melhor técnica não. Repare que quando a questão fala para julgamento de proposta de pregão eletrônico, aí artigo 1º, parágrafo 1º. Aí quando vem para a parte, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir menor preço ou... aí já artigo 7º. Então não é melhor técnica, é maior desconto. Questão 18 está errada, pessoal. Se liguem que esse decreto vai cair na sua prova. Decreto 2024 de 2019. Fizemos muitas questões aqui, mas vamos prosseguir. Vamos nessa. Pessoal, próxima questão, ela já vai trazer, né, a 19. Ainda pregão eletrônico. Beleza, vamos lá. A Lei Administrativa IBAMA 2013 diz assim: Constituição Federal de 88 determina que, salvo os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações efetuados pela administração pública serão contratados mediante processo de licitação pública. Beleza. Considerando as regras estabelecidas pela legislação que regulamenta as licitações, julgue o item a seguir. O pregão eletrônico é modalidade de licitação cabível para compras, serviços, locações e alienações em geral, desde que o objeto da licitação seja considerado comum, isto é, possua padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. Pessoal, questão errada, porque o pregão, pessoal, ele é empregado para aquisições de bens e serviços comuns, como a gente sabe. Porém, há vedações expressas no decreto 10.024/2019, como é o caso de obras, como é o caso de alienações e locações, daí a incorreção do quesito. Beleza? Então, questão 19 é errada. Vamos para a questão de número 20. Venham comigo. Questão 20. Vai tratar agora, pessoal, de um subtema muito importante também, que é a revogação e anulação da licitação. Agora a gente volta para a Lei 8666 e também, pessoal, vai fazer um passeio na Lei 984/99, que é a Lei de Processo Administrativo, aula que a gente vai ver aqui também. Vamos lá. Pessoal, questão de número 20, ela traz para a gente o seguinte: revogação e anulação de licitação, tema bom para cair na prova. Analista Ministerial MPE Engenharia Civil 2020 vai dizer assim: julgue o próximo item relativo à licitação de obras públicas. A revogação consiste em desfazer um ato válido, legítimo, porém não mais conveniente, útil ou oportuno para a administração pública, não cabendo recurso administrativo após a intimação desse ato ou lavratura da ata. Pessoal, será que não cabe mais recurso administrativo após a intimação do ato ou lavratura da ata? Pessoal, a resposta ela é errada. Por quê? Porque cabe sim recurso administrativo após a intimação do ato ou lavratura da ata. Onde é que está previsto isso, professor? Artigo 50, inciso 8º, combinado com o artigo 56 da Lei 9784 de 99. Então, mais uma lei para a gente estudar, pessoal, e que a gente vai aprender aqui em questão separada também, é a lei do PAF, do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, que vai trazer para a gente aí algumas observações acerca
de revogação e anulação, nesse caso aqui de licitação. O artigo 50, inciso 8º, primeiro, pessoal, tá? Primeiro a gente vai no 50, inciso 8º. Venha comigo aqui, ó. O 50, inciso 8º vai dizer, ó, 50 primeiro. Os atos administrativos deverão ser motivados, claro, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando? Aí vem inciso 8º. Quando importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Agora vem para o 56, do recurso administrativo e revisão. O artigo 56 da Lei 974 de 99 vai dizer para a gente o seguinte, pessoal, ó. Das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Se em face de razões de legalidade e de mérito, você está falando de legalidade seria anulação, você está falando de mérito em face de revogação. Então é claro que cabe, pessoal, recurso administrativo após a intimação do ato lavratura da ata no âmbito de revogação, como está falando a questão 20, correta. Lembrando, artigo 56 8º da Lei 974 de 99, combinado com o artigo 56, aí, pessoal, caput da Lei 974 de 99, né? Vamos que vamos. Então, pessoal, relembrando os artigos. Artigo 50, inciso 8º, artigo 50, inciso 8º, tá? Artigo 50, inciso 8º da 974 de 99, combinado com artigo 56, também da Lei 9784 de 99. Beleza? Questão 20 está aí, pessoal, tá? Errada. Beleza? Porque tá falando que não cabe, mas cabe recurso. Show de bola. Questão 21. Vamos nessa. Questão 21, pessoal. Olha só. Analista judiciário, Engenharia Civil 2019, vai dizer o seguinte: durante a execução do contrato de uma obra em estrutura metálica, tá, pessoal, foi constatado pelo fiscal que havia ocorrido um erro na licitação e que a empresa ela não atendia à época do certame as condições de habilitação previstas em edital quanto à experiência em execução de estruturas metálicas. A fiscalização verificou ainda que, devido a mudanças de preço de mercado ocorridas após a assinatura do contrato, a solução estrutural fora mudada de metálica para concreto. Considerando a situação apresentada, julgue os próximos itens, tá? A falta de atendimento de habilitação da empresa é um vício insanável e o contrato ele deve ser anulado. Pessoal, está correta a questão, sim, porque a falta de atendimento à habilitação da empresa é um vício insanável e o contrato ele deve ser sim anulado. Beleza? Questão certa aí de número 21. Só verificar aqui, pessoal, o artigo, se eu não me engano, é o artigo 43, né? Vamos lá. Da lei, pegue o seu vadimeco aí, que eu tô aqui com o meu. É o artigo, pessoal, tá? Ó, o 21 trata do artigo 43 da Lei 8666 de 93. Bacana? Então, é uma questão que está certa, pessoal. Questão certa aí. Beleza? Vamos partir agora, pessoal, para a questão de número 22. Vamos juntos. A questão 22, pessoal, é uma questão ainda do mesmo subtema de 2016 que vai trazer assim, olha só, ainda com base na Lei 8666 de 93, julgue o próximo item acerca de licitações e contratos aí da administração pública. A nulidade da licitação induz a do contrato em qualquer hipótese. Pessoal, questão de expressa previsão legal. Olha só, questão 23, pessoal. A questão 23, ela está, pessoal, no artigo 49, tá?
parágrafo 2º especificamente. Parágrafo 2º, tá? 49, parágrafo 2º, questão de número 22, tá? Questão 22. Belezinha? A nulidade da licitação e indústria do contrato em qualquer hipótese. Vamos ver? Pegue sua lei 8666 aí, que eu estou aqui com a minha. Ela diz assim, ó, o artigo 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar licitações por razões de interesse público. A gente já viu até esse artigo aqui, né, pessoal? Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Se não viu, a gente vai ver ainda, tá? Se a gente não viu esse artigo ainda, a gente vai ver. Pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. Olha o parágrafo 2º. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do 59 desta lei. Olha a questão, pessoal. A nulidade da licitação induz a do contrato em qualquer hipótese. Então, a questão 22, pessoal, a 22 ela tá errada, porque não é em qualquer hipótese, tá certo? Não é em qualquer hipótese, tá certo? Artigo 49, parágrafo 2º da Lei 8666 de 93, que a gente acabou de ver. Bacaninha, vamos para a questão 23, que essa foi letra de lei, foi fácil. Vamos lá, pessoal. Questão 23. A questão 23 é uma questão de 2014, diz assim: após a homologação ou adjudicação da licitação, a administração pública ela não mais poderá, no âmbito de seu poder discricionário, anular ou revogar o procedimento licitatório, nem mesmo por razões de interesse público superveniente. Aí, pessoal, é justamente a questão do mesmo artigo, do artigo 49, né? A 23 está errada, e é justamente o caput do 49. A gente viu agora o 49, parágrafo 2º, e essa questão é do caput do 49. Tá certo? Essa questão 23 ela tá errada, justamente porque é possível sim, pessoal, após a homologação e adjudicação de licitação, a administração pública, né, no âmbito de seu poder discricionário, ela pode anular ou revogar o procedimento licitatório, tá, por razões de interesse público superveniente, ou seja, interesse público posterior. Então vamos lá, fundamento da questão, questão está errada 23. Fundamento artigo 49, caput. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato, olha só, superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente, pessoal, para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. Beleza? Então a administração ela pode revogar ou anular o procedimento licitatório, né, por razões de interesse público superveniente. Então, questão errada a 23. Vamos para a questão 24, me acompanhe, próxima questão 24. É uma questão de procurador do Ministério Público junto ao TCDF de 2013, mas não se preocupe, pessoal, que é uma questão muito tranquila para a gente fazer. A questão de número 24. Vamos embora, pessoal. Vamos ler a questão de número 24 aí. A respeito de licitações, agentes e servidores públicos e bens públicos, julgue o item seguinte. Nos casos de desfazimento do processo licitatório, mesmo quando o procedimento não tiver sido concluído, nem gerado direitos subjetivos a qualquer dos licitantes, dá-se a aplicabilidade do dispositivo da Lei 8666 de 93, que garante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, então aí, né, nós temos a questão 24, pessoal, tá? Ela está errada. Errada por quê, professor? Vamos lá. Vamos lá no artigo, pessoal. 50. Contraditório e ampla defesa. É o artigo, 49, parágrafo 3º, que vai dizer assim, pessoal, olha só.
No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado contraditório e ampla defesa. 49, parágrafo 3º, fica assegurado contraditório e ampla defesa. E a questão diz: nos casos de desfazimento do processo licitatório, mesmo quando o procedimento não tiver sido concluído nem gerado direitos subjetivos, a qualquer dos licitantes dá-se aplicabilidade da 8666, que garante observância contraditório e ampla defesa. Pessoal, questão 24 errada, porque é preciso a gente seguir expressamente o artigo 49, parágrafo 3º da 8666 de 93, e ela não traz, expressamente todas essas informações da questão 24. Bacana? Próxima questão, questão de número 25. Me acompanhe. A questão 25, pessoal, ela diz o seguinte: perito criminal, área 18/2003, vai dizer assim: a respeito de licitações de contrato, julgue o item a seguir. A licitação, após a adjudicação, ela não pode ser anulada pela administração pública em razão do princípio da segurança jurídica. Será, pessoal, mesmo que a licitação após a adjudicação não pode ser anulada pela administração pública? Claro que pode, pessoal. Por isso a questão está errada. É claro que é possível, tá, pessoal? É muito possível, após a adjudicação, a administração pública efetuar a anulação do procedimento. Então, questão errada, bem simples, é essa daí, tá? Não tem problema nenhum. Questão 26, me acompanhe. Questão 26 e última, pessoal? Questão do CESP também, nossa banca. Auditor Federal de Controle Externo, ano 2013, ela diz assim, a respeito de licitação de contratos administrativos, julgue o item que se segue. 1. A autoridade administrativa ela pode, de ofício ou por provocação de terceiros, revogar um certame licitatório em razão de interesse público decorrente de fatos prevenientes devidamente comprovados. A anulação de licitação, entretanto, por motivo de legalidade, só pode se dar de ofício por recomendação do Ministério Público mediante parecer escrito e adequadamente fundamentado. Pessoal, questão errada. Por quê? Errada, pessoal, porque a anulação a gente sabe que ela será realizada toda vez que a administração visualizar um ato administrativo eivado de vício de legalidade. Ou seja, quando um ato administrativo ele for ilícito, ilegal, a administração pública ela poderá efetuar a anulação. E esse ato legal, pessoal, pode estar no procedimento licitatório. E se está no procedimento licitatório e a administração pública ela quer anular, essa anulação ela pode ser feita, pessoal, de duas maneiras. Ou ela pode ser feita de ofício. O que significa isso, professor? Significa que a administração pública irá realizar a anulação do procedimento licitatório independentemente de provocação das partes interessadas, como também a administração pública pode efetuar a anulação por meio de provocação das partes interessadas. Então, pessoal, tanto pode ser feita a anulação de ofício, como pode ser feita por meio de provocação. Por isso, a questão ela está errada, porque ela diz que a anulação de licitação, entretanto, por motivo de legalidade, só pode se dar de ofício. Beleza. Primeiro erro, pessoal, porque nós temos um segundo erro. Ou por recomendação do Ministério Público. Pessoal, é claro que eu não preciso de recomendação do Ministério Público para efetuar a anulação. Então, o segundo erro está, pessoal, aí em recomendação do Ministério Público, que não é necessário. Beleza? E não existe aí também mediante parecer escrito adequadamente fundamentado em relação ao Ministério Público. Questão 26, errada. Resposta dada. Pessoal, encerramos aqui mais uma aula de Direito Administrativo de Resolução de Questões para o DEPEN, aula de licitações. Você vai ter dito aí, professor, aula foi pesada porque tem muito conteúdo, tem muitos artigos, tem muito detalhe, mas pessoal, é licitação, Nós vimos aí a Lei 8666 de 93, nós vimos o decreto, 10.024/2019, enfim, nós temos, pessoal, que estudar, resolver muitas questões, ler a letra de lei de licitações e contratos administrativos, ler os decretos pertinentes à licitação, principalmente esse pertinente ao pregão eletrônico. E assim, pessoal, terminamos, mais essa aula maravilhosa de Direito Administrativo. E eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai trabalhar mais temas aqui do Direito Administrativo para o seu concurso público do DEPEN.
Até mais, pessoal. Espero vocês lá na próxima aula. Valeu!